nós recebemos hoje o professor Fernando Reis, ele que é advogado, mestre em Direito Constitucional, professor de Direito Processual Penal da Universidade Cândido Mendes, também é doutorando aí nessa área, especialista de peso aqui. Tudo bom, professor? Boa tarde, Raquel. É um prazer muito grande falar com você e poder tratar desse tema que é tão importante para a nossa democracia. É verdade. Professor, o nosso tema hoje é Lei de Segurança Nacional. É uma lei da ditadura militar de 1983 e tem sido invocada numa crescente por esse governo, vamos colocar assim, para coibir críticos, especialmente do presidente Bolsonaro. A gente tem alguns números que mostram, por exemplo, que a lei, em 2020, foi usada mais de 50 vezes. Quer dizer que é um número crescente, se a gente for comparar com anos anteriores, acho que a gente teve 27, algo assim, no ano anterior, né? Isso lhe preocupa? A gente tem visto alguns debates nessa área com relação à democracia, liberdade de expressão. Qual a sua opinião? Isso é extremamente preocupante, Raquel. Você veja bem, é claro, toda nação democrática constitui leis para tratar de situações excepcionais, né? Graves abalos ou graves riscos à ordem institucional, né, aos poderes da República. Isso tudo merece sempre um tratamento normativo específico, né? Então, não há nada, a princípio, de errado em ter uma lei de segurança nacional. O problema é que há trechos dessa lei que claramente são incompatíveis com a Constituição de 88, que é uma Constituição, por óbvio, democrática, né? Então, há artigos e números que não foram recepcionados pela Constituição. E veja, o que estranha de tudo isso, né, é que a lei sempre esteve aí, e as manifestações também sempre estiveram aí, né? Não é esse o primeiro governo criticado em manifestações sociais, ou mesmo por jornalistas, ou por comediantes, enfim. É muito estranho que somente nesse governo, né, a gente tem usado essa lei para reprimir manifestações de opinião. Isso me preocupa quando a gente olha para a própria Constituição por dois motivos. Em geral, tem se utilizado o artigo 26 da Lei de Segurança Nacional, que criminaliza o atentado contra a honra do presidente da República ou dos presidentes da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. E assim também em relação aos ministros. O ponto é que esse é um pedaço da Lei de Segurança Nacional que claramente não foi recepcionado pela Constituição. No primeiro plano, porque o que a gente verifica é que numa democracia não existe ninguém com uma honra mais especial, mais qualificada do que outra pessoa. Todos nós somos iguais. Então, a criminalização da ofensa à honra não pode privilegiar a ofensa de uma autoridade pública. Então, esse artigo ele já é anti-isonômico, então ele fere a Constituição. Além disso, a Constituição claramente protege o direito à liberdade de expressão. Então, jamais se poderia utilizar uma lei como essa para restringir a liberdade de expressão, especialmente porque a liberdade de expressão é o meio pelo qual nós conseguimos exercer o nosso direito político mais importante, de interferir nos manifestando no processo político. Então, eu vejo com muita preocupação, acho que essa é uma preocupação da comunidade política como um todo no Brasil, né, que essa lei tenha sido utilizada e venha sendo utilizada, e cada vez mais utilizada, para tratar de crimes que são, na verdade, manifestações de oposição. A gente situa, né, o nosso ouvinte, o nosso espectador, que um exemplo, né? Tem alguns jornalistas que escreveram determinado artigo, o Ministério da Justiça vai lá e tenta enquadrar, abrindo uma investigação, né? Porque chamou o presidente, uma palavra que eles não gostam, por exemplo, de genocida, né? Com relação à atuação na pandemia. Então, uma pessoa na internet falou alguma coisa contra o presidente, né, escreveu um artigo, ele tenta enquadrar, né, dizendo que está ferindo a Lei de Segurança Nacional. Então, para a gente dar... E também tem manifestações, né? E eu até queria tocar nisso agora.
Em Brasília, nós tivemos um caso de manifestantes com faixas e cartazes criticando o presidente, que foram presos, a polícia militar, imaginando que eles estavam ferindo a lei de segurança nacional, levou a galera para a cadeia. Depois, né, o Ministério Público se posicionou, até pediu que a polícia não atue nesse sentido. A gente teve também no Rio de Janeiro a Polícia Civil de lá intimando, né, o youtuber Felipe Neto, também porque ele, né, criticou o presidente. O medo de que as polícias, encorajadas por uma atitude que partiu inicialmente do Ministério da Justiça, comece a tomar regionalmente ações como essa, amplia a preocupação? Como é que o senhor vê esses últimos episódios? Amplia muito a preocupação, e você na sua colocação, primeiro falou da questão dos jornalistas. Isso é muito importante, né? O jornalista, ele jamais pratica crime contra a honra. Jamais, porque é da natureza da profissão de vocês que vocês sejam imunes, né, no exercício, né, da sua função a qualquer coerção, de forma que mesmo em relação aos crimes de injúria, difamação e calúnia previstos no Código Penal e não na Lei de Segurança Nacional, vocês já não responderiam por qualquer tipo de ação à polícia. Então, em relação aos jornalistas, isso também nos sinaliza algo muito preocupante. No conjunto mais geral, quando a gente fala aí também do emprego da Lei de Segurança Nacional em relação aos manifestantes e a atuação das polícias, o que a gente percebe é que o governo, e também nesse sentido, acho que o Supremo Tribunal Federal contribuiu nesse processo aí, a utilizar em certos momentos essa Lei de Segurança Nacional para tutelar a honra dos ministros do Supremo Tribunal Federal, né? A gente percebe que houve essa lei parece que foi ressuscitada recentemente, né? As instituições estão fazendo operar uma lei que já havia sido um artigo que já havia sido esquecido, né? E o que me preocupa, Raquel, aqui é que você começa a perceber que há um certo cinismo em relação a isso. Todos sabiam, todos sabem que esse artigo não foi recepcionado, nunca se empregou esse artigo com essa interpretação, e as instituições parecem desconsiderar isso. Quer dizer, uma lei de 1983, a Constituição de 1988, nós não temos esses episódios na história jurídica brasileira. Nós não temos esses episódios no direito comparado. Se você analisar outras democracias, tais como o Brasil, tem leis sobre segurança nacional, tutelam segurança nacional por meio de normas, mas em nenhum lugar do mundo se emprega uma lei para criminalizar o protesto contra uma autoridade. Nós vimos isso nos Estados Unidos agora, mas existem N exemplos atuais, né, de países democráticos que convivem com esse tipo de oposição. A expressão genocídio, inclusive, é uma expressão retórica usada no contexto de indignação das pessoas com o que está acontecendo. Ainda que o presidente discorde, ainda que isso possa não ser verdade, ainda que não seja o que apontam, é fato que você tem aí uma manifestação livre de pensamento e não um ato contra a segurança nacional. Essas coisas não podem ser confundidas. Eu queria adentrar a uma coisa espinhosa que o senhor falou, que você vê, né? A gente está discutindo o ministro da Justiça se colocando aí como cão bravo em defesa da honra do presidente, invocando a segurança nacional, mas você também vê o Supremo Tribunal Federal, que invocou a mesma lei, né, para criar, na época, hoje a gente vê que está sendo usada, né, acabou caminhando para um outro rumo, mas lá atrás foi justamente a das fake news, porque ministros estavam sendo criticados, né, estavam sendo alvo de críticas, de reportagens, e principalmente daquele pessoal ali mais nervoso das redes sociais. Como é que fica, então, a Suprema Corte também se utilizando? Ela erra também nesse caso? Quer dizer, quando dela está na reta, ela usa uma lei. E não é complicado a gente sair disso, porque a Suprema Corte, ao que tudo indica, já a ação nesse sentido pode ser chamada
a analisar a lei de segurança. Sim. Como é que fica isso? Bom, essa é uma questão interessantíssima, né? Me parece que o Supremo abriu uma espécie de caixa de Pandora, né? Ou seja, a gente pegou algo, talvez para tratar um problema que precisa ser tratado, precisa ser enfrentado com dureza pelas instituições, como o problema das fake news, né? Porque há uma grande questão aí, assim, até que ponto, né, você pode ter liberdade de expressão para defender o fim do Estado Democrático de Direito, por exemplo. Né? A gente via isso, né? Pessoas que defendiam abertamente um rompimento com a institucionalidade, um ataque às instituições públicas. E é claro que precisa haver, o Congresso precisa debater isso, precisa haver um tratamento normativo para algo que é novo. Né? As fake news têm impacto muito relevante no processo político, isso já está pesquisado, a gente sabe disso. Então, é preciso tratar isso de alguma maneira. E hoje, infelizmente, nós não temos um arcabouço normativo adequado para tratar das fake news. Não pode ser uma lei de 1983 que vai ser adequada para resolver um problema que é um problema contemporâneo. Né? Então, a Lei de Segurança Nacional não pode ser invocada para resolver um problema que é um problema surgido aí na última década. Eu acho que o Supremo, como todo órgão, erra. E, às vezes, erra até querendo acertar. Né? Por mais que seja legítima a intervenção do Supremo para coibir esses atos anti-institucionais, esses atos contrários à própria Constituição, isso não pode se fazer ao arrepio da própria Constituição. E, em alguns casos, não em todos, mas em alguns casos, a gente vê que o Supremo fez exatamente isso. Movido até por um legítimo anseio de fazer a Constituição valer e de proteger o Estado Democrático, o Supremo atropelou normas processuais, às vezes atropelou a própria Constituição. Então, isso também é muito perigoso, porque agora o Supremo terá que examinar, ao mesmo tempo, a legalidade desses atos que foram praticados pelo Poder Executivo e, indiretamente, a legalidade dos seus próprios atos. Como a Corte vai decidir nesses casos, a gente está aguardando ansiosamente para saber como o Supremo vai se comportar, como é que a gente vai verificar a coerência das decisões do Supremo a partir daí. Para a gente explicar, né, um pouquinho para quem não está tão por dentro do assunto, o Supremo teve como base a Lei de Segurança Nacional para instaurar o inquérito das fake news, né? Exatamente. E já tem partidos políticos que estão ingressando no Supremo Tribunal Federal contra a Lei de Segurança Nacional, justamente por enxergar que o governo federal está abusando dela, né, e querendo enquadrar todo mundo que critica o governo Bolsonaro, o presidente em particular, na Lei de Segurança Nacional. Inclusive, essa situação é tão delicada que tem um partido que é aliado do presidente, que é o PTB, que ingressou para proteger youtubers, né, pessoas da rede social que usam a rede para defender o Bolsonaro e que são alvo do inquérito das fake news. Olha o novelo que se criou, né, diante disso, e o Supremo vai ter que se posicionar. Estão dizendo que uma das tendências que alguns ministros já expressaram, inclusive em público, seria considerar alguns artigos da lei válidos e outros não. Quer dizer, outros ferem frontalmente a Constituição, então ela seria, vamos dizer, a lei seria filtrada, né? Pode ser um caminho, né, professor? Não, seguramente, né? A lei como um todo não é inconstitucional, né? Aliás, é até um termo rigorosamente inadequado você se referir a uma lei anterior como inconstitucional, porque quando há a superveniência de uma ordem constitucional, as leis anteriores elas são ou recepcionadas ou não recepcionadas. Isso tem distinções, tem implicações práticas, inclusive com o controle de constitucionalidade. Essa lei, ela em parte pode ser recepcionada pela Constituição, porque ela não é totalmente incompatível com a Constituição. O problema que nós teremos é que alguns dos artigos da Lei de Segurança Nacional que foram usados pelo próprio Supremo Tribunal Federal também estão sendo utilizados pelo governo federal hoje. Então, como que o Supremo vai desatar esse nó é muito curioso e a gente não consegue imaginar. Porque
A gente tem o Supremo e o Executivo utilizando os mesmos artigos. Isso não foi por acaso, quer dizer, o Executivo veio atrás do Supremo, percebendo o que o Supremo tinha feito, ele acompanhou o Supremo no emprego da Lei de Segurança Nacional exatamente para criar esse constrangimento. Me parece que isso é muito claro. E agora o Supremo terá de decidir isso. Né? Como ele vai desatar esse nó, realmente, a gente precisa aguardar aí os próximos capítulos. O senhor, a gente citou um artigo nefasto à democracia, que é esse que enquadra qualquer cidadão aí que criticar o governo, né, no atentado à honra do presidente. Como o senhor falou, coloca o presidente no status de cidadão de primeiro mundo e a gente, o restante, né? Não. Tem algum artigo, qual artigo positivo que o senhor citaria da lei que deve ser... A Lei de Segurança Nacional, por exemplo, trata de crimes, ações de grupos armados contra os poderes públicos, por exemplo. Bom, isso é natural que seja preservado. Né? A gente também teve o emprego da Lei de Segurança Nacional em algum momento, salvo o melhor juízo, aí naquele grupo de pessoas que ficavam ali até armada em Brasília. Né? É necessário manter esse tipo de regra. Né? É importante perceber isso. A Lei de Segurança Nacional é uma lei que regula uma situação absolutamente excepcional, não rotineira. Né? Então, o atentado contra a manutenção das instituições democráticas precisa, obviamente, ser resguardado por uma lei específica. Né? A gente não pode tratar esse crime como um crime comum. O que me parece de toda essa polêmica envolvendo a lei é que ela tem que ser utilizada para a tutela das pessoas, a pessoa do Bolsonaro, a pessoa do ministro do Supremo, quando, na verdade, ela deve proteger as instituições. Quer dizer, a interpretação conforme a Constituição que nós podemos emprestar à Lei de Segurança Nacional é que ela serve à manutenção das instituições democráticas. Há uma certa confusão que vem sendo feita com ela para que ela passe a proteger as pessoas dos governantes, a pessoa das autoridades. Isso me parece uma interpretação, não a lei, veja, não é a lei, mas a interpretação que tem sido emprestada à lei que fere a Constituição. Porque aí você tem um pezinho ali antidemocrático gigante, né? Não aceitar críticas. A gente está aqui só com o número. Em 2016, vou citar aqui, foram 7 invocações a essa lei para abrir inquérito. Em 2017, 5. Em 2018, 19. Em 2019, 26. E no ano passado, saltou para 51. Então, a gente está numa crescente perigosa. O senhor teme, aliado isso, a um cenário, população cada vez mais armada, com essas flexibilizações nas leis. O senhor teme um risco democrático? Quer dizer, o Brasil, se não houver um freio nisso daí, a gente pode, às vezes, sem perceber bruscamente, mas pode ir tendo a sua democracia derretendo alguns pilares importantes? É isso que o senhor teme, que a gente vai encaminhando para um regime mais autoritário mesmo? Bom, a sua pergunta é uma pergunta excelente, bastante complexa de ser enfrentada em pouco tempo, mas eu vou chegar lá. A primeira coisa que eu queria sinalizar do que você falou é que 5 processos, ou 5 instalações de inquérito com base na Lei de Segurança Nacional já é algo elevado. É elevado porque no ambiente em que você não vê claramente uma violação à segurança nacional, 5 já é um número bastante elevado. 50, então, é algo totalmente assombroso. De forma que essa evolução já nos coloca no limiar de algo que já não é, talvez, mais uma democracia tão sólida. Né? O risco que existe, talvez, não de que a população pegue em armas ou que um grupo pegue em armas, é o risco para a credibilidade das instituições. Isso talvez me pareça o mais importante risco que nós corremos. Quando há decisões que são do Supremo que são contraditórias, pouco claras, quando o Poder Executivo abusa da Lei de Segurança Nacional e o Judiciário passa a ter que intervir, isso dá a impressão para a população que as instituições
não funcionam de acordo com a lei, mas que elas funcionam de acordo com a vontade política de A ou B ou C. Isso sim é muito grave, porque uma democracia funciona porque as pessoas acreditam nas instituições democráticas. Essa crença, esse espírito público de defesa da democracia que vai se esgarçando. E o que isso pode causar é imponderável, né? Nós podemos ter uma revolução armada, mas a gente pode ter um quadro de desobediência civil, como a gente já está vivendo, né? A gente já vê, por exemplo, hoje, no caso da pandemia, que há uma enormidade de decisões, cada hora num sentido, as pessoas não veem mais necessidade de cumprir ordens. A gente já viu uma certa desobediência civil nas ruas aí, no respeito às normas que tratam da pandemia. Então, isso é muito grave, né? Essa insegurança nas instituições, a descrença nas instituições, é pelo menos o primeiro risco que nós temos. Agora, como isso vai escalar, se isso vai escalar isso vai crescer para uma ruptura armada, acho pouco provável. Mas o que vem antes já é muito ruim, né? Essa situação de desobediência civil, de descrédito das instituições, ela por si só já é muito ruim, já é muito negativa para todos os segmentos, o segmento para a economia, para a educação, para a política, para a cidadania. Então, só isso já é muito grave. Acho que falta ensinar ciência política nas escolas, né? A gente valorizar. A gente dizem, né, que a gente só valoriza quando a gente perde. Nós temos uma geração aí que não sabe o que é ditadura, né? Então, sim, a gente tem esses alertas e esses flertes são muito perigosos. Então, a gente só valoriza quando a gente perde, né? Não queremos chegar nisso. Vamos com as nossas entrevistas tentando, né, tentando para isso, porque é imperioso, como o senhor falou, realmente a gente tem que se atentar agora, né? Nós temos países que, de uma democracia, de repente o Congresso vai perdendo poder, de repente dissolve aquilo ali, né? Sim, não retorna mais. Você falou uma coisa muito importante, Raquel, sobre o papel, né, a percepção da democracia que nós temos hoje. Acho que ontem, o Tribunal Regional Federal, não me recordo agora se está a segunda ou a terceira região, considerou que os militares podiam celebrar tranquilamente o aniversário do golpe de 1964. Né? Isso é muito grave. Isso é grave porque há uma certa forma de revisionismo da história em curso, pelo qual se explica às pessoas que a democracia foi uma coisa ruim, que a ditadura foi uma coisa boa. Né? Há uma inversão completa de valores, e isso tudo é que é muito grave, é muito sério. As pessoas não acreditarem nas instituições é uma coisa muito séria, tem um papel muito prático na política, na economia, em todas as áreas da nossa vida, e pode acabar acontece em outros países. Né?